Olá, eu sou o Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico da Associação Saúde da Família, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento de dores nos joelhos. Então, vocês estão vendo uma figura aí com a anatomia do joelho. É importante entender um pouco dessa anatomia para a gente entender o que pode doer efetivamente no joelho. Então, vocês veem que a gente tem os ligamentos colaterais, tem o ligamento cruzado, que é o clássico. Eles, no geral, não doem, ligamentos em si não doem. O menisco lesado, degenerado pode causar uma dor, mas acaba não sendo tão frequente assim quanto as outras causas que a gente vai falar, que são a artrose e a condromalácia. Vocês conseguem ver também no desenho a cartilagem articular, é esse revestimento que permite um deslizamento tranquilo, suave entre as superfícies articulares, e como se fosse a artrose, como se fosse esburacando uma estrada, vai fazer ele pegar, vai causar dor. E o grande problema é quando você lesa a cartilagem o suficiente para chegar no osso subcondral, que está logo abaixo da cartilagem, e esse osso é o que vai realmente te causar dor. A condromalácia da patela, por outro lado, é um desgaste da cartilagem da patela, que também vai te causar dor. Então essas são as duas causas principais de dor na tensão básica. Então, falando um pouquinho da artrose, que é o principal, né, que é o nosso prato cheio, né? Vocês estão vendo nesse raio-x um exemplo muito clássico de artrose, muito claro. Mas antes do raio-x, como que o paciente vai dizer para você se vai suspeitar de uma artrose? Ele vai referir uma rigidez matinal, geralmente menor que 30 minutos, uma dor protocinética, ou seja, quando ele começa a fazer alguma atividade, uma dor relacionada ao uso, então no final do dia, final da atividade, depois da caminhada, principalmente nos joelhos, subir e descer a escada, então especialmente mais descer, primeiro ele refere dor para descer a escada, e com a evolução ele refere dor para subir a escada. Uma falsa sensação de falseio, porque ele vai sentir dor e aí nessa dor ele vai dar uma perdida assim, no controle, né? Não é um falseio igual do ligamento, que é em toda a passada e que você tem instabilidade, né? É um falseio súbito por causa de dor. E os episódios de agudização e edema. Então, assim, ao longo da vida ele vai ter vários episódios em que ele vai ter uma dor mais forte do joelho, um inchaço, né? Que vai ser a agudização da artrite, da artrose, né? Que seria meio que uma artrite. O exame físico é um exame físico muito normal. Então você pode fazer todos os testes de ligamento, de menisco, tal, eles vão vir basicamente normais. Mas você vai ver um aumento do tamanho articular, que ela realmente vai alargando, o joelho vai alargando. Você pode ver alguma deformidade, geralmente em varo, então o joelho para fora e o pé apontando para dentro. Esse é o varo clássico, porque o compartimento medial é o mais acometido. Assim, essas deformidades, o aumento de volume e o edema naquelas crises de artrite. Quando está fora de crise, no geral não tem edema efetivo, né? O edema você consegue sentir quando você comprime a patela, a gente fala que é o sinal da tecla, então você aperta a patela afunda, é porque tem líquido na articulação. Esse é um sinal de edema. No geral, na artrose, cronicamente, não tem. E o raio-x, que é o que mais traz informações para a gente do ponto de vista bem direto, né? Mas ao mesmo tempo ele não é essencial para o diagnóstico. Então isso também é importante lembrar. Você tem um quadro clássico, então um paciente já de meia idade, com dor nos dois joelhos, com essas dores, rigidez matinal, dor protocinética, dor aos esforços, bababá, você pode fechar tranquilamente sem raio-x. Mas o que é interessante do raio-x? Para te posicionar mais ou menos no tempo, né? Esse raio-x é de, sei lá, 2010. Estou desta forma com a minha artrose. Você não precisa ficar fazendo obrigatoriamente todo ano, mas é interessante depois de um tempo você ver, não está melhorando a dor, não está resolvendo com tratamento conservador, fazer um raio-x novo, tá sim. Então você tem o seu comparativo inicial e daquele momento. Pra você ter uma ideia de como ele progrediu. O que você vai ver de diagnóstico no raio-x? Então, o principal, a esclerose subcondral. Se vocês olharem na imagem do raio-x, bem na superfície articular, tanto da tíbia quanto do fêmur, vocês vão ver que tem uma linha mais branca. Então, é essa linha que a gente chama de esclerose. Isso é um sinal de artrose. Vocês vão ver aquelas radiolucências metafisárias. Então, na verdade, são cistos metafisários, que são as áreas mais escuras logo acima dessa área subcondral esclerosada, tanto no fêmur quanto na tíbia. Vocês vão ver o clássico, diminuição do espaço, né? Então a artrose tem que ter uma diminuição do espaço, e vocês veem bem, especialmente no compartimento medial. E a osteofitose,
que é aquele bico de papagaio, que na verdade é um crescimento ósseo de forma de proteção, que ele vai tentar compensar essa falha mecânica. E vocês conseguem ver principalmente na tíbia, na face medial da tíbia, na face lateral do fêmur, dá para ver muito bem os osteófitos. E uma osteoporose, especialmente pericondral, né? Então ao redor, próximo lá da cartilagem, você vai ter que ter uma diminuição da medular óssea, fica mais fina, assim, mais frágil, né? Muito importante lembrar que o exame de propedêutica armada diagnóstico de artrose é o raio-x, não é ultrassom. O ultrassom de joelho não serve para nada. Ele não traz nenhuma informação, ele não diagnostica artrose. Isso vai te trazer que a pessoa tem um cisto de Baker, que é uma coisa super frequente e super normal, que você não precisa fazer nada. Então, não peça ultrassom de joelho, ele não ajuda em nada, ele só, na verdade, atrapalha, né? Se quer um exame de imagem, é raio-x. E o tratamento, né? Falando um pouco do tratamento baseado em evidências. A base do nosso tratamento é você modificar os fatores de piora, que são basicamente a obesidade e o sedentarismo, né? É como se fosse, eu falo para o paciente, né? Um carro, você vai gastando ele, né? Então você vai gastando a pastilha de freio e tal, e quanto mais pesado ele está, mais você gasta, mais difícil é de controlar. Então quanto mais gente dentro desse carro, pior. Então, já que não dá para você trocar o carro, e no nosso caso não dá para trocar a pastilha, né? Vai ficar lá, você tira as pessoas dentro do carro, né? E dá uma diminuída. E entrando ainda nessa análise, o fortalecimento muscular é como se você fosse diminuir a velocidade que você está andando usando a marcha, em vez de frear. Então você não vai gastar o seu freio, você vai usar a sua marcha reduzindo a marcha. É para isso que serve o fortalecimento muscular. Analgesia, então a gente falou bastante de analgesia, mas lembrando, né, analgésico simples, anti-inflamatórios nas crises e outros medicamentos que precisem. E o tratamento não farmacológico, que seria atividade física, que é algo que vai te ajudar na obesidade, no sedentarismo, na melhora de dor em geral. O fortalecimento muscular, que é isso que eu acabei de falar do exemplo do freio, né? Então ele vai dar uma segurada, ele vai transferir a carga do osso, da articulação para a musculatura. E as técnicas complementares. Falando um pouco dos anti-inflamatórios, né? Eles são a solução para tratar a artrose? Não são, né? A gente tem vários problemas com relação aos anti-inflamatórios. Por quê? Os Estados Unidos são os principais publicadores de estudos e eles não comercializam dipirona. E a gente vai ver que o paracetamol é um analgésico muito ruim. Então eles vão usar os anti-inflamatórios para tratar a artrose. E, de novo, ele só está meio que tapando o buraco, não está resolvendo o problema. E os estudos favorecem muito os anti-inflamatórios, que eles funcionam, eles têm um monte de efeito colateral. A gente falou bastante na aula de dor, mas só para lembrar, o aumento de risco cardiovascular, que culmina com infarto e derrame, a lesão renal, hepatotoxicidade, discrasia sanguínea e, por fim, o que o pessoal geralmente lembra primeiro, que é a úlcera gástrica. Falando um pouquinho deles, né? Esse estudo que vocês têm aqui é o estudo da OARSE, que é uma Sociedade Internacional de Estudo de Osteoartrose. Foi publicado em 2014 e é uma guideline de como se tratar a osteoartrose do joelho. E é um estudo muito legal, a gente vai usar ele na aula inteira, né? O que ele fala de anti-inflamatórios? Então, eles são apropriados para pessoas sem comorbidades. Se a gente for considerar a obesidade como uma comorbidade, você nunca vai achar alguém com artrose sem comorbidades. É extremamente raro, tá? Só para lembrar. Incerto em os pacientes com um risco moderado de comorbidade. Então, não, é só hipertensão, sim, só diabetes, bem controlado, mais ou menos assim, só obesidade, né? E, por fim, não indicados os pacientes com alto risco. Então, já teve infarto, já teve um derrame, já tem úlcera gástrica e tal. Então, evite anti-inflamatórios nesses casos, né? Corticosteroides. Oral, nunca, a gente falou isso bastante, né? Nas outras aulas, então oral não é usado, injetável não é usado. Aqui a gente vai falar do corticoide intraarticular. Ele é apropriado, ele tem um certo efeito, né, analgésico, mas isso acaba sendo mais da praia do ortopedista. No geral, não se infiltra tanto a articulação na tensão básica. Mas para vocês saberem, ele tem boas evidências e tem algum efeito analgésico. O paracetamol, eu já falei bastante sobre o paracetamol, não é um analgésico que eu goste muito, porque já falei desse estudo também, tem um estudo que compara o efeito dele, que ele é equivalente ao efeito analgésico do paracetamol a 2 latas de cerveja. Eu pessoalmente prefiro as 2 latas de cerveja do que o paracetamol,
mas enfim, ele não funciona muito bem para analgesia. Então, ele é apropriado para pacientes sem comorbidades relevantes e incerto para aqueles com comorbidades relevantes, porque ele é meio que um anti-inflamatório, né? Acaba entrando, não tem muito efeito anti-inflamatório, mas ele entra na área de risco, né? Lembrando principalmente dos efeitos hepatotóxicos. E saindo um pouquinho dessa meta-análise, um estudo que veio depois foi vendo a eficácia e a segurança do paracetamol, tanto para dor lombar quanto para a osteoartrose do joelho. Então, para dor lombar, ele não funciona, então tem evidência de alta qualidade que ele não funciona para dor lombar, e também evidência de alta qualidade para artrose, que tem um efeito pequeno, mas não clinicamente significante de analgesia, ou seja, paracetamol não funciona, né? Não use paracetamol para artrose do joelho, não use paracetamol, ponto, não funciona, né? Eu deixo só para quem realmente não quer dipirona de jeito nenhum, e aí eu confio no placebo do paracetamol. E aqui a gente começa a entrar em umas coisas interessantes, que são que a gente usa já há décadas, né? Por exemplo, a condroitina. Então, caso vocês lembrem, a glucosamina com condroitina foram os primeiros lançados no mercado. Na verdade, começaram com a glucosamina, viram que tinha efeito em cães da condroitina associada. Então, em cães, né, teve um efeito benéfico e passaram para os humanos, mas na verdade assim, a condroitina para humanos não funciona, né? A gente tem então, a recomendação é incerta para tratamento de dor e para modificação da doença não funciona mesmo. Então o que aconteceu muito? Antigamente indicavam para modificar a doença achando que a condroitina com a glucosamina iam refazer a cartilagem, só que isso é fake news, né? Não funciona, não refaz cartilagem, nada vai refazer a sua cartilagem, isso é importante lembrar. Para dor, tanto a condroitina quanto a glucosamina não são melhores que o placebo, que a gente vai ver, né? Então não use condroitina, não tem indicação. Mesma coisa, a glicosamina é uma recomendação incerta para analgesia. A gente já tem alguns estudos depois dessa guideline dizendo que ela não é superior ao placebo. Então, basicamente, não tem por que usar. Lógico que você pode contra-argumentar comigo, que eu já falei para você, que se funciona, mesmo que seja placebo e não ter efeito colateral, você pode usar. Tudo bem. Quer usar? Pode usar, com esse argumento. Mas tem coisa melhor, né? Então, se você vai gastar dinheiro com isso, que não é barato, gasta com coisa melhor, né? Porque lembrando que não tem no SUS. Então, aqui só para vocês verem mais um estudo com suplementação de glucosamina, não tem, eles mostraram, né? O estudo mostra que não tem evidências estruturais da glucosamina na dor crônica do joelho. Então, não tem muito por que usar. O ácido hialurônico é outra coisa que a gente injeta no joelho, né? Ele tem uma recomendação incerta para osteoartrose exclusiva do joelho e para múltiplas osteoartroses já não é indicado. Também isso é muito variável de paciente para paciente, tem uns que funcionam bem, tem uns que não funcionam. Eu já tive paciente que na primeira infiltração foi super bem, durou 1 ano, na segunda durou 1 mês. Ainda meio incerto, o laboratório vai te estimular muito, na verdade precisa de mais estudo, né? Desses de infiltração, estudos confiáveis, sem viés de laboratório, né? Mas por hora não tem tanta indicação. E aqui uma coisa interessante, que é uma nova onda que tem, que é dos colágenos. Então vamos diferenciar. Imagino que vocês já tenham visto muito colágeno por aí, muita gente prescrevendo colágeno. Primeira coisa, se vocês quiserem prescrever um colágeno, não peçam para formular, porque não é confiável. Vocês devem ter visto uma reportagem do Fantástico uns anos atrás, que a dipirona já não era confiável. Então, boa parte da dipirona que tem no mercado não está de acordo com o que deveria estar da Anvisa. Então, imagine se a dipirona, que é o mais prescrito no país, você não pode confiar, imagine mandar formular colágeno, né? Que é um negócio extremamente específico, é difícil de fazer e é muito difícil, né? Ele é caro por um motivo, que é difícil de fazer. Você tem 2 tipos, você tem o hidrolisado e o não hidrolisado. Então, o hidrolisado é como se fosse uma canja de galinha. Ele vem pronto, né? Você só precisa comer e engolir e absorver. O não hidrolisado é como se você estivesse tentando comer a perna da galinha você mesmo. Então, ir lá mastigar tal e quebrar tudo. A outra principal diferença também é que o hidrolisado funciona e o não hidrolisado não. Então, se vocês lembrarem, lembrem da canja, tá? O hidrolisado é o que funciona. E a gente tem mais uma revisão sistemática falando sobre os efeitos sintomáticos e condroprotetores. Lembrando, de novo, nada refaz a articulação. A gente está usando isso basicamente para dor. Então, colágeno é tipo uma dipirona gourmet. Os pacientes adoram tomar colágeno.
A gente até pode argumentar que tem um placebo maior ainda, mas eles adoram colágeno. Então, eu geralmente passo dipirona, se tem dinheiro sobrando, eu passo colágeno também, né? O que eu falo ao paciente, na verdade, é se você tem R$100 por mês para escolher entre colágeno e uma academia, você vai para a academia, porque ela funciona melhor que o colágeno, né? Mas tem uns que querem e tal, a gente pode passar, então passa. Colágeno, qual funciona? O hidrolisado. Isso também, achado de estudos, está aqui nessa revisão. Os suplementos em geral, esse aqui é uma revisão também interessante, ele pegou várias coisas, uma revisão sistemática com meta-análise. E o que ele viu? Que dentre todos os suplementos que a gente tem, o que funciona efetivamente? O colágeno hidrolisado e a proteína de abacate, que é vendida no Brasil como piascledine, também só tem ele no mercado. Os outros, então não hidrolisado, glucosamina, condroitina, sei lá, o que você quiser inventar aí, não funcionam. Então, resumindo, né? Batendo de novo nessa tecla, colágeno não refaz a articulação, nada refaz a articulação. Só você trocar a sua articulação por uma articulação de metal, que é a prótese, aí você refez sua articulação, mas fora isso, nada refaz. Glucosamina, condroitina, ácido hialurônico, colágeno tem uma indicação relativamente incerta na osteoartrose. A maior parte dos estudos, quando você vai ver, eles comparam, por exemplo, colágeno com glucosamina. Só que a glucosamina é equivalente ao placebo, então você meio que está comparando com o placebo. Então, se você pegar qualquer estudo falando que ele é não inferior à glucosamina, ele é não inferior ao placebo, ou seja, não serve para nada. Tá? Então, quando você for ver um estudo comparativo, ele tem que ser sempre melhor que a glucosamina. Eu costumo fazer um teste clínico, então eu mantenho sempre o analgésico, dipirona, pode ser numa dose até bruta, assim, de 2 gramas 6 em 6 horas. Não uso anti-inflamatório. Às vezes eu coloco o paracetamol em conjunto, mais pelo placebo dele do que pelo efeito dele mesmo, né? Tem uns pacientes que gostam pra caramba de paracetamol. Tem que fazer o fortalecimento muscular, atividade aeróbica, tem que perder peso, tem que mudar estilo de vida. E se você puder associar suplementos, você vai colocar, dentre eles, o colágeno hidrolisado, é um, né? Glucosamina, de novo, indo pelo viés do efeito placebo. Um outro que é interessante é a diacereína, ele também tem um efeito muito legal na dor, você usa 50 a 100 mg por dia. Tem que lembrar que ele solta o intestino, então na verdade para idoso isso é muito legal, porque geralmente eles são constipados, e muda a cor do xixi, só para não assustar a pessoa quando ela for tomar. E a outra opção também é a proteína do abacate, que seria o piascledine. Você pode usar separadamente, você pode usar os 4 juntos, né? Não tem problema. E o que você vai testando, então dá pelo menos um período de 3 meses para ele. Então deu 3 meses, funcionou legal? Maravilha, né? Segue o jogo com esse. Não funcionou? Troca para outro. Então aqui, falando sobre intervenções biomecânicas, a órtese, essa órtese que vocês estão vendo é uma órtese valgizante, então ela vai compensar, na hora que você coloca no joelho, tá assim, né? Perdeu o espaço medial, ela vai dar uma abrida aqui e vai diminuir a dor. No geral, quem acaba passando é o ortopedista mesmo. Mas ela tem indicações, é apropriada e funciona parcialmente assim, para dor, tem algum efeito, tratamento de dor. A bengala também ela é apropriada principalmente para artrose exclusiva de uma articulação. Qual que é o grande problema? Se você tem artrose de punho, por exemplo, vai usar a bengala e vai sentir dor no punho, melhora o joelho e piora o punho, né? Mas você pode usar. O que é muito interessante da bengala? Vai aliviar a carga, né? Então no comecinho é meio ruim, mas depois que pega o jeito ele se dá bem. Diminui a chance de queda, né? Dá mais autonomia para o idoso. Então a bengala é muito bem-vinda no tratamento de artrose. O problema é você convencer eles a fazer, né? A usar, né? Exercícios de terra, então são exercícios com carga, né? Eles são apropriados para o tratamento, isso é muito interessante. E aqui eles, nessa avaliação da meta-análise e tal, tem uma boa evidência e eles conseguiram fazer uma estimativa de melhora da dor. Então vocês veem que a melhora da dor vai de 0,34 a 0,63, esses exercícios de base, né? E de função, melhora de 0,25. Então tem uma melhora bastante interessante com relação à dor. Exercícios de base. Por outro lado, de base de carga, né? Por outro lado, exercícios de piscina, como eles não vão ter carga, é muito interessante do ponto de vista aeróbico. Então hidroginástica, natação, é legal você perder peso, é legal porque não vai sobrecarregar a articulação.
Mas em si, para melhorar a dor, é meio incerto. A gente não tem uma medida específica, porque você não está fortalecendo a musculatura, né? Você não está fortalecendo a musculatura da coxa para melhorar a dor do joelho. Então é legal, é um aeróbico, vai liberar a endorfina, vai melhorar a dor, mas não vai agir no nosso problema, que é fortalecer a musculatura. O fortalecimento de força, né? Então a gente falou dos exercícios de base na terra, então com carga, e agora fortalecimento muscular mesmo, né? Não adianta, vocês veem a imagem aí, os caras só não curtem o leg day, sempre pulam o leg day, você não pode, você tem que fortalecer membro inferior. Então ele é apropriado para o tratamento e o efeito estimado, 0,38 na dor e 0,41 na função. Então é muito interessante você juntar uma coisa com a outra, você pegar um fortalecimento muscular, você fazer um exercício com base, né, um exercício com carga, e você junta os dois, você vai ter uma melhora importante da dor na artrose do joelho. E aí, o que é interessante? Quando você vai indicar esse fortalecimento, não adianta você escrever lá, fortalecer membro inferior e se perder na vida, né? Você vai especificar que tem que incluir todos os membros inferiores, todos os grupos musculares. Não adianta você fortalecer só quadríceps. Então, vai ser quadril, vai ser abdutor do quadril, extensor, flexor, adutor, vai ser quadríceps, vai ser jarrete, que é a parte posterior, e vai ser perna. Não esqueça o tríceps sural. Então, o gastrocnêmio, o sóleo e também a musculatura anterior da perna. Você também precisa colocar tudo, na verdade, do peitoral para baixo, então pegando o core abdominal, você não pode esquecer, porque ele é um grande estabilizador da bacia, né? O assoalho pélvico, lembrem, naquela ideia do barril, o core abdominal seria o barril de cerveja, né? Aqueles anéis do barril, o assoalho pélvico é a tampa de baixo, então não pode esquecer dela. Priorizar a isometria. Isometria é aquele exercício em que você não vai ter uma modificação do comprimento da fibra muscular, então enquanto ele vai ficar basicamente na mesma posição. Por isso que alguns exercícios de base, por exemplo, como o Tai Chi Chuan, são muito interessantes, você fica bastante em isometria. Quando possível, adicionar uma cinesioterapia, que aí é o treino de equilíbrio, o treino de fortalecimento, e o Pilates é uma opção muito legal para quem não gosta de academia. Então, geralmente mulher não é muito chegada, tal, você fala para ela dar um Pilates, ela vai gostar de fazer. Perda de peso, isso também é essencial, que eu falei no comecinho da aula, de tirar o pessoal de dentro do carro, né? Você não precisa ser maluco e querer perder 20 quilos em uma semana. Tem uma evidência legal nesse estudo, mostrando que, na verdade, se você perder 5% do seu peso, então se você pesa 5 quilos, ao longo de 20 semanas, então seria 0,25 por semana, que é algo bem factível, né? Que é 1% por mês, basicamente, você vai ter um bom efeito na dor. Então 0,2 aí de efeito de dor, 0,23 de efeito de função para melhora. Você vê que você não precisa perder tanta coisa, né? 5% já está muito bom. 5% é plenamente factível, né? E falando um pouquinho do tratamento cirúrgico da artrose, então a gente já tentou todo o tratamento conservador, geralmente vai muito bem, mas invariavelmente eles vão envelhecer, a artrose vai piorar e uma hora você não vai conseguir vencer. A grande maioria dos pacientes, no caso da artrose do joelho, vai bem até o fim da vida sem precisar de cirurgia. Mas alguns têm uma deformidade muito grande, muita dor, uma dor incapacitante, uma dor refratária, vão se beneficiar da prótese. Então aí tem uma imagem da prótese só para vocês verem. Você substitui as superfícies articulares. Essa é uma prótese total, então você trocou o fêmur, trocou a tíbia. E geralmente você põe um componente também na patela, para ele não ficar raspando. Uma última coisinha que é interessante saber é a condromalácia de patela. Então a condromalácia de patela é mais ou menos desgaste, você faz fissuras na cartilagem da patela devido a um funcionamento alterado dela. Então você tem algumas alterações anatômicas que fazem aumentar a sobrecarga na patela. Isso acontece principalmente em mulher e geralmente se manifesta em mulheres jovens, então ao redor de 20, 30 anos. Também pode ter em homens, não é exclusivo de mulher. O que acontece? Geralmente é muito frequente naqueles pacientes que fazem alguma atividade física e não tem quase musculatura na coxa, porque a própria musculatura do quadríceps vai alterar o seu ângulo de funcionamento da patela e vai meio que desencostar, tirar aquela sobrecarga, né? Qual que é a ideia? Todos os exercícios que passam de 90 graus, então você está aqui fletindo o joelho, passou de 90 graus aqui, você está adicionando muita carga na sua patela e isso vai causar dor. Então você pode ter, por erro de treino,
né? Então está treinando de forma inadequada na academia, isso é super comum. Você pode ter por sobrecarga sem preparo muscular, então aqui você começa a correr e tal, mas não tem uma musculatura forte, né? Você pode ter pela própria alteração anatômica. A dica dessa aula é o fortalecimento isométrico. Então, só mostrando na imagem para vocês essa alteração do ângulo da patela, então o funcionamento, alteração anatômica que faz a patela ficar raspando. Um exemplo que tem aí na figura é o ângulo Q, que é o ângulo do quadríceps. Então, o ângulo Q aumentado vai alterar o funcionamento da patela. É uma dor progressiva, ela também é protocinética, então o que é muito marcante, a pessoa está sentada, ela vai se levantar, ela sente dor no joelho, ela vai subir e descer a escada, ela sente dor no joelho, e ela pode ser na região posterior, não precisa ser necessariamente na patela. Então, muitas vezes ela começa na região posterior do joelho e você fica meio em dúvida do que é. E o que eu falei para vocês, o tratamento, analgesia, ajuda mais ou menos, porque na verdade é uma dor, sendo protocinética, o problema é começar a atividade, então a analgesia não funciona tão bem. Colágeno, a gente não tem muitas evidências que ajude, né? Lembre que não vai refazer a articulação, então não tem muito por que você usar. O principal é o fortalecimento isométrico, corrigir os erros de treino quando existem, né? E lembrar do ângulo de proteção da patela. Então você começa com uma flexão de 20 a 30 graus na cadeia aberta. A cadeia aberta é, por exemplo, a cadeira extensora. Então é um exercício que você faz em que os pés estão livres, né? Essa é a cadeia aberta. Então a cadeira extensora entre 0 e 30, né? Você começa assim, depois progride até 90, nunca passa de 90. A cadeia fechada seria de 15 a 45, cadeia fechada é com o pé no chão, então por exemplo o squat, o agachamento, né? É com o pé preso, então começa em 15, não dá aquele tranco final que machuca, então 15 a 45, também chegando até 90 no máximo. E cuidado com os agachamentos, aqui tem uma imagem mostrando, né? Vocês conseguem ver na superior que é a posição do joelho, quando ele está muito para frente do pé ou está muito para trás do pé, ele vai forçar a sua patela, então ele tem que estar bem na linha do pé. E a mesma coisa com relação ao quanto você vai fletir. Então vejam também o agachamento muito alto é inadequado, muito baixo é inadequado, você tem que ficar no 90 certinho. Isso é difícil de pegar, né? Esse treinamento você tem que começar sem peso nenhum, ir fazendo até pegar, fazer ele perfeitamente, e aí você começa a pôr peso, não dá para começar direto que nem esse cara, aí pegando peso pra caramba você vai se machucar. E é interessante também, falando sobre o fortalecimento, mostrando que o fortalecimento muscular da musculatura do quadril tem um efeito benéfico na função e dor, na síndrome patelo-femoral, então na condromalácia patelar. E é isso, espero que tenham aproveitado essa aula. Só para a gente lembrar então, duas principais causas de dor: meia idade e mais velhos, artrose; pacientes jovens com condromalácia de patela. Artrose é aquela dor com rigidez matinal, dor protocinética, dor aos esforços. Raio-X auxilia no diagnóstico, mas não é essencial, ele é bom para progressão. O tratamento: analgésico simples, anti-inflamatório nas crises apenas. Coisas suplementares: colágeno, o que a gente falou, colágeno hidrolisado, proteína do abacate, diacerina, e o mais importante de tudo, que é o fortalecimento isométrico dos membros inferiores do coro abdominal. Para síndrome patelo-femoral, para condromalácia é basicamente a mesma coisa, fortalecimento, analgésicos mais ou menos. E é isso, nós nos vemos na próxima aula, até mais!